Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam muito bem-vindos aqui ao episódio de número 104 do podcast Relacionamento é Coisa Séria, o seu podcast de relacionamentos favorito. E galera, vocês já viram o título hoje e assim... O roteiro de hoje tá cabuloso porque ele tá grande, ficou grande. Eu tentei aqui várias vezes agora antes de gravar resumi-lo. Eu tirei tudo que era excesso e deixei o essencial. Mas como esse assunto é delicado, eu quero gerar em vocês reflexões sem dar respostas definitivas assim, tipo, pá, com certeza. Mas eu quero que vocês sintam que o assunto foi abordado nas mais diferentes possibilidades. Então eu quero hoje pegar pelo excesso e não pela falta. Tá? E para isso o roteiro ficou um pouco grande, mas eu vou tentar manter um episódio aí 45 minutos, no máximo 1 hora, tá bom? Então galera, o tema de hoje é essa famosa frase, né? Eu fiz de tudo. E quantas vezes você já ouviu essa frase de alguém, seja de um pai que investiu em você, de um chefe que investiu em você, de uma namorada, ou você... Ou até pior, você disse isso várias vezes. Olha, eu fiz de tudo por esse emprego, eu fiz de tudo por essa relação, fiz de tudo por essa amizade. E geralmente quando a gente diz isso, a gente já está com a voz embargada, com os olhos cansados e o peito cheio de mágoa. E agora que a relação acabou, você busca paz, conforto e resolução quando diz para as pessoas: olha, eu tô com a consciência tranquila porque eu tentei de tudo. Eu sei que você tentou conversar, você tentou calar, você deu espaço. Você esteve presente, você tentou mudar o outro, tentou mudar por ele também, vale lembrar disso. Você ignorou e suportou defeitos, tentou engolir o grito com um beijo, você já deve ter feito isso. Você tentou rezar e pedir intervenção de forças superiores, sei lá, apelou aos padres, aos orixás, às cartomantes e às videntes. E tentou até voltar a ser quem você era antes da relação começar para ver se resolvia, mas ainda assim tudo ruiu. Mas se você talvez não tiver tentado de tudo, mas de tudo mesmo? E se você só tiver tentado muito, mas sempre do mesmo jeito, só que do jeito errado? E se a sua insistência foi só uma forma bonita de fugir da verdade? A verdade é que talvez você não estava disposta ou disposto a pedir amor como você gosta de ser amado ou gosta de ser amada, e muito menos de dar amor do jeito que o outro ou a outra gosta de ser amado ou gosta de ser amada. Então hoje a gente vai, galera, abrir a caixa de Pandora, onde você guarda a desculpa mais bonita que já inventaram para um ser humano, ao dizer, eu tentei de tudo. O objetivo de hoje então, galera, é entender a diferença entre tentar de tudo de forma negligente e imatura e tentar de forma genuína e estratégica. Então eu quero te ensinar agora o que de fato significa tentar de tudo e qual é o jeito certo de garantir que você realmente tente de tudo sem se anular e sem torturar o seu parceiro ou parceira. Fechou? Vamos nessa? Para você que está conhecendo o podcast hoje, não se esqueça que você pode me acompanhar pelo TikTok ou pelo Instagram. Me procure pelo @edu.baggio com 2gs.psi. O link para o meu Instagram e para o meu TikTok está na descrição desse episódio aqui, no Spotify e no Amazon Music. E também tem o link para você contratar a minha consultoria de relacionamentos, tá? E antes da gente antes de a gente começar, eu sempre comento que eu faço esse podcast com todo o meu coração. Eu sei que isso aqui é importante para muita gente, pessoas que se acalmam, que acompanham diariamente, que maratonam aqui os episódios para poder encontrar acalanto, às vezes até como uma alternativa de uma terapia, de um acolhimento que talvez você não possa contratar. Então eu sei que isso aqui é importante para muita gente. Então, em troca, a única coisa que eu vou sempre pedir a vocês, e é a única coisa que eu vou pedir, é que vocês sigam o podcast aqui no Spotify ou no Amazon Music. É só ir lá no perfil do podcast, clicar em seguir e dê 5 estrelinhas que, cara, você já fez sua parte, enquanto eu faço a minha, tá aqui, tá bom? Partiu então. E de onde surgiu a ideia desse roteiro, né? Eu já tô ensaiando ele faz mais ou menos 1 ano,
Mas assim, como eu sempre falo pra vocês, tem assuntos que são assuntos o tempo inteiro, mas nem sempre estão profundos, né? Às vezes a gente fala, quantas vezes a gente não fala, sei lá, quero ir pro trabalho de uma forma diferente, mas só depois de uns 2 anos você finalmente tem uma sacada. Ou descobre um caminho melhor. Sabe como é que é? Às vezes a vida leva um tempo pra se resolver, às vezes. E por que eu tô fazendo esse episódio? Porque eu escuto de muitos clientes da minha consultoria essa mesma queixa, né? Pô, Edu, eu tentei de tudo. E geralmente, assim, com raras exceções, mas a grande imensa maioria dos clientes que chegam até mim e falam assim, eu tentei de tudo, a gente vai investigar, geralmente é o mesmo padrão. Fizeram 200 vezes a mesma coisa e não mudaram nada. Ou ficaram só na cobrança. Ou seja, foi uma tentativa que eles chamam de ter feito de tudo, com certeza da forma errada, só trouxe sofrimento e angústia. E no fim não mudou nada, a relação não foi salva e a pessoa está arrasada, né? Então, o que é esse tal de discurso, né, do tentar de tudo? Então, acho que nem vocês saberiam explicar muito bem, então vou apresentar a vocês o que eu escutei em diversas consultorias, também que vocês me falam nos comentários que vocês me mandam no Instagram, no TikTok, aqui também, e de tantos outros vídeos e podcasts que eu mesmo consumo aqui no Spotify ou no YouTube, no Instagram, enfim, tudo que tem por aí de criação de conteúdo sobre relacionamento, tá? Então a grande ilusão dessa frase, galera, dessa de tentar de tudo, é você achar que tentar de tudo é basicamente cobrar bastante. Então eu vou ficar cobrando até a pessoa mudar. Brigar se for preciso. Eu escuto muito isso. Cara, quando eu canso, daí eu já parto pra agressão. Já começa a ficar chata ou chato. Aí eu pego no pé e eu não dou trégua. Enquanto a pessoa não muda, eu paro de fazer sexo, eu paro de ser carinhoso, eu paro de me comunicar, eu me fecho completamente, eu fico evitativo ou evitativa pra fazer valer a minha voz. Né? É um protesto emocional ali. Né? Eu vou levantar cartazes na avenida principal do nosso relacionamento contra os tanques de guerra que o meu parceiro apresenta e insiste em me metralhar. Tô assistindo muito The Last of Us. Você também vai tentar mostrar ciúmes e insegurança, fazer acusações para constranger o outro diante de alguma frustração sua, né? Ou simplesmente você vai insistir 200 vezes na mesma abordagem, mesmo que ela não esteja funcionando, porque essa abordagem que você insiste 200, 300, 400 vezes, e não estou exagerando, a gente faz tudo isso mesmo, é tudo que você conhece ou é algo que você quer muito a qualquer custo. Então, você quer que o cara não mais tenha amizade com não sei quem, né? Ou você quer que a garota não mais frequente tal lugar. E você fica ali cobrando, porque na sua família alguém cobrou de você tanto, né, ao longo da sua criação, que você aprendeu que a insistência, né, acaba vencendo e você consegue o que quer. Só que geralmente a gente cede por medo, por cansaço e não por concordar. Acho que quem fala muito isso é o Dale Carnegie, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala, quando uma pessoa é convencida contra a sua vontade, a probabilidade dela voltar à opinião anterior é gigante. Então, quando você convence alguém por meio da raiva ou da insistência chata, você ganhou no cansaço, mas você vai perder daqui a pouquinho que a pessoa volta atrás, tá? E quando você acha que tentou de tudo e não dá certo, você vai dizer algo do tipo, a culpa é toda do outro, pois eu fiz tudo o que eu podia. E eu sempre digo, né, pô, que confortável essa posição que você se encontra agora. É muito egoísta pensar assim. E aí eu pergunto pra pessoa, né, pro meu cliente, eu pergunto pra vocês agora que estão aqui me escutando, será que você realmente tentou de tudo e você não errou em nada? Você tentou de tudo, inclusive não errar. Porque a gente tenta de tudo, a gente não tenta não errar. A gente não tenta mudar os nossos comportamentos tóxicos, as nossas falhas, né? E a respostinha imatura, para não dizer cínica, que eu geralmente escuto é: se eu errei, foi tentando acertar. Aí eu digo, desce daí, alecrim dourado, porque todo mundo erra e erra feio. Então essa desculpa de, se eu errei, foi tentando acertar, é um pouquinho demais, é você tirar a responsabilidade de quem você é. Então, galera, a frase tentei de tudo funciona como uma armadilha emocional. É uma forma de auto-engano, porque existe uma diferença grande entre tentar muito, tentar de tudo e tentar certo. E é o que a gente vai falar ao longo desse episódio aqui. E o papel e esse é o papel, né, da exaustão emocional, que é quando o cansaço parece justificar qualquer narrativa. Isso aqui vale não só para relacionamentos amorosos, que é o nosso caso aqui, o nosso assunto, como também vale para muita coisa na vida. Vou explicar para vocês agora, depois do meu golinho de água. Então vamos lá.
A gente tem, galera, uma grande tendência a confundir cansaço com eficiência. Isso vale para muita coisa na vida. Vou dar exemplos, tá? Então pense num filme de alto custo que não deu em nada. Por exemplo, a Disney acabou de lançar, fazer o quê? Um mês, 2 meses, a Branca de Neve versão live action, que é com atores reais. Cara, o filme foi um fiasco. Foi um dos piores filmes em bilheteria da história da Disney. E olha que a Disney é boa em fazer filme. Sendo que a Branca de Neve e Sete Anões originais, lá de 1940 ou 1950, ganhou 7 Oscars, se não me engano. Ganhou uma porrada de prêmio. Então assim, não é só porque o filme foi caro e deu trabalho que ele é bom. Ou então pensa naquelas 3 horas que você gastou, sei lá, pra fazer um bolo e ficou horrível. Você vai pensar, pô, mas as pessoas têm que comer o bolo porque eu investi 3 horas. Só que tá horrível, não dá pra comer. Ah, mas eu gastei 3 horas. Não, tá intragável, porra. Então não adianta insistir. Ou então, sei lá, você gasta um montão de tempo fazendo um relatório imenso pro seu trabalho, só que os dados que você vai apresentar são dados negativos. Então, gente, nem sempre tentar de tudo ou tentar demais significa que vai dar certo. E o mesmo acontece em relacionamentos. Você já deve ter concluído isso com a minha fala. Às vezes você tenta exaustivamente mudar as coisas, só que do jeito errado. E nisso você fica frustrado, exausta, e acha que o seu cansaço é sinônimo de merecimento. Você pensa, pô, eu tentei tanto, tudo bem que eu tentei errado. E se eu errei foi tentando acertar. Mas ainda assim eu mereço, porque eu botei esforço. Gente, esforço não quer dizer nada se o resultado não é bom. Eu tenho acompanhado muito Fórmula 1 ultimamente, eu vejo às vezes ali o esforço do Hamilton, o esforço do Leclerc, que são os dois motoristas. Fórmula 1 tem motores. Imaginando o Hamilton fazendo balizas. Ai meu Deus, então assim, são os pilotos. O Hamilton tentou de tudo e não ganhou. Às vezes o Verstappen tá com a melhor estratégia lá com a Red Bull e não ganha a corrida. Quem ganha é o Norris ou é o Piastri da McLaren. Então, o esforço não é sinônimo de sucesso, tá? Geralmente, a tentativa certa, ou seja, fazer a coisa certa, não te consome tanto. Ou mesmo que consuma, você percebe que o esforço que está colocando é um esforço inteligente, é um esforço que flui. E quando aquele esforço você fica tentando, só gera frustração e te causa cansaço, te causa constrangimento, provavelmente você está fazendo a coisa errada, tá? Então existe uma grande diferença entre esforço e eficácia, né? Você tentar demais e você tentar certo. Então assim, a diferença entre esforço desordenado e a estratégia estruturada é o que você precisa saber. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui dentro de um esforço, contra um esforço desordenado, que seria dentro de uma estratégia estruturada, que é você se perguntar, será que você procurou ajuda? Né? Será que você procurou terapia, consultorias, leituras? Ou você só reagiu aos problemas de forma imediatista? Né? Então, por exemplo, tem pessoas que me procuram para consultoria, o que eu acho legal, assim, eu acho, tem um método quando a pessoa me procura assim, tipo, Edu, tô no terceiro encontro, preciso da tua ajuda, que não quero estragar nada. Aí eu acho um pouquinho muito cedo, porque é normal que no começo da relação apareçam problemas, né? Então às vezes eu falo assim, cara, preciso que você erre para que a gente tenha alguma história para poder debater. Se você tá no terceiro encontro, tá tudo bem, por enquanto eu só te digo, continue. Então, tudo bem, assim, às vezes a ajuda é procurada de forma muito precoce, mas às vezes a pessoa me procura tarde demais, a relação já tá morta, já não tem mais o que fazer. Eu percebo que a pessoa sempre tentou de forma imediatista, tipo assim, as pessoas geralmente trazem esse discurso, tanto homens quanto mulheres, tá? Independente do gênero, tipo, quando eu não consigo começar a brigar, eu cobro, eu faço tratamento de silêncio, eu sumo, eu ameaço terminar, ou eu termino, fico 2 meses sem falar com a pessoa, ou eu escuto casais falar, a gente fica 2 semanas sem se falar, e eu corto sexo, e paro de ser educada, e se vem o aniversário dele, eu não dou parabéns, eu fico, nossa senhora. Então assim, são tentativas agressivas. Então você não tentou sair do esforço desordenado de ir lá fazer 3 horas num bolo que ninguém vai querer comer, ao invés de mudar para uma estratégia estruturada de pensar, cara, eu tô sendo impulsivo, tô sendo impulsiva, não tá funcionando, então quem sabe se eu tentar uma terapia, quem sabe se eu convidar ele para uma consultoria, quem sabe a gente ler livro juntos, quem sabe se a gente procurar casais que estão felizes, que superaram o problema que a gente está tendo, eles possam trazer um insight, uma ideia legal, entendeu? Então, não vale a pena insistir no que não está funcionando, né? Então, por exemplo, coisas que não funcionam em relacionamento. Insistir em conversas racionalmente com alguém emocionalmente indisponível. Edu, não entendi. Às vezes, assim, ó, eu vejo muito nas consultorias, às vezes a galera quer trazer argumentos,
tá? E os argumentos são válidos. Olha, a gente tem se visto pouco, nosso sexo tá mecânico, a gente tem se divertido pouco, a gente virou amigo, ou você não tem escutado o que eu tenho falado, ou eu não tenho escutado o que você tem dito. E você quer racionalizar com uma pessoa que é emocionalmente indisponível, ou seja, quer os benefícios da relação, como a companhia, o carinho, a atenção, o sexo, mas não está a fim de resolver problemas. E tem pessoas que preferem ficar num relacionamento em que as coisas estão estragadas mesmo, e a pessoa está confortável, tudo bem, na minha família sempre foi assim, o relacionamento é tóxico mesmo, e foda-se. Então se a pessoa está emocionalmente indisponível e você traz uma conversa racional, né, a sua insistência não vai funcionar. Então isso às vezes acontece. E geralmente quem me procura assim, ou quem manda mensagem pra mim lá no Instagram, são pessoas que estão ativamente, estão ali consumindo conteúdo e vendo vídeos, ouvindo podcast pra tentar melhorar. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu tô tentando de tudo. Eu só pergunto o seguinte, ok, você tá aqui comigo, você tá usando uma estratégia estruturada, legal. Mas deixa eu te perguntar uma puta de uma pergunta que faz toda a diferença. Então você tá aqui comigo, gastando seu dinheiro nessa consultoria, tá escutando podcast, tá vendo vídeos, tá lendo livros, legal. Você está botando esforço. Cara, e parabéns, eu te parabenizo de forma genuína. Agora me diz o que o seu parceiro está fazendo. Ele também está fazendo consultoria, terapia, está fazendo leituras. Não, acho que ele ou ela não estão fazendo nada. Pois é. Então você está sendo racional e sendo uma pessoa que está emocionalmente indisponível, ou seja, que não se importa. O que é ser emocionalmente indisponível? A pessoa não está preocupada em resolver a parada. A pessoa não está preocupada se a coisa está ruim. Agora sim, eu escuto isso mais de mulheres. Elas chegam para mim e falam assim, Edu, eu vou pro meu parceiro e pergunto assim, falo, cara, eu não tô feliz, como é que você tá? E o cara responde, pra mim tá tudo bem. E aí elas perguntam, Edu, o que eu respondo pra isso? Eu falo muito simples. Eu digo assim, se eu chego com uma parceira e falo assim, olha, eu não tô feliz com a relação, e essa minha parceira diz, mas pra mim tá tudo bem, eu falo, nossa, que ótimo que pra você tá tudo bem, um problema a menos. Mas você não fica preocupada ou desconfortável de saber que pra mim não está tudo bem? Porque às vezes a pessoa fala, mas pra mim tá tudo bem. Então se sou eu, na verdade, eu digo pra minha parceira, pra mim tá tudo bem. E ela fala assim, mas pra mim não tá, cara, para tudo. Como diria Raul Seixas, pare o mundo que eu quero descer. Eu desço do ônibus do nosso relacionamento e pergunto assim, cara, para tudo, por que você não tá feliz? Edu, acho que você não tem me escutado direito, acho que você tá preocupado demais com a sua cobra, pra quem não sabe tem uma serpente de estimação, ou você tá preocupado demais, você tem tocado muito violão, ou tá muito viciado em The Last of Us e não tá me dando atenção. Se isso tá te deixando mal, ok, então vamos coordenar, vou falar menos da cobra, vou passar menos tempo tocando violão, então eu vou deixar pra assistir The Last of Us só no domingo e não na segunda-feira quando já sai desculpa, só na segunda-feira, não no domingo quando sai o episódio, beleza. Gente, nada disso tá acontecendo, tá? São só exemplos. Mas se a minha parceira traz um problema, ela diz, eu não tô feliz, cara, eu fico infeliz junto, falo, não, opa, peraí, isso não é legal, porque eu quero que você esteja bem. Então a resposta é essa. O que eu respondo pra uma pessoa que diz que tá tudo bem e que não se preocupa com o fato de que eu não tô feliz? Cai fora. Que essa pessoa está emocionalmente indisponível, não tá nem aí pra você, entendeu? Outra coisa que é clássica, isso aqui é mais homens conversando com mulheres, tá? Geralmente assim, quando ou o homem tem iniciativa, ou é uma reclamação que vem mais das mulheres, que é o seguinte, a conversa razão versus emoção. Tá? Então, geralmente, homens são mais racionais, mais lógicos, e as mulheres são mais emocionais. Isso quer dizer que todo homem é racional e toda mulher é 100% emocional? Não. Tem mulheres racionais e tem homens emocionais também. É que, geralmente, os homens não conseguem acessar muito bem. Eu falo disso no episódio sobre masculinidade e feminilidade. Essa história de energia masculina e feminina é uma besteira. Todos somos sensíveis e todos somos racionais. Mas no mundo machista em que vivemos, homens são mais racionais e as mulheres são mais emocionais. Então, quando o homem tenta botar lógica em cima da emoção da mulher, não vai dar certo. Assim como botar a emoção em cima de uma razão também não funciona. Então, qual que é o ideal? Se você está sendo muito lógico e você vai tentar conversar com uma emoção, não vai ter comunicação. Não é que o homem esteja errado de racionalizar e a mulher esteja errada de emocionar. Não, a questão é que a razão não se comunica diretamente com a emoção, porque a emoção geralmente vai trazer tristeza, uma frustração, um desconforto. E a razão vai trazer um pensamento, tipo, você está desconfortável por causa daquilo, blá, blá, blá. Às vezes a pessoa não quer solução, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida. Então quando uma pessoa quer simplesmente chorar e fala assim, eu tô puta da vida com você, porque você é um merda, porque você só mente pra mim, blá, 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 blá. A pessoa não quer necessariamente te ofender. E ela não quer uma solução, ela só quer poder desabafar. Depois que ela desabafa, lógico, sempre com respeito, né? A gente não vai ofender, chamar o cara de filho da puta, seu bosta, seu broxa. Também não, aí quando entra na baixaria também não vale a pena. Mas,
Se você seja um homem ou uma mulher e você está emocionalmente muito abalado e você quer desabafar, é só falar, olha, me escuta até o final. Pronto, quer solução? Não, hoje eu só queria desabafar. Pronto, aí você não coloca. Porque é muito chato quando a gente está no modo emocional, sejamos homens ou mulheres, e alguém vem botar solução em cima da nossa emoção. Quando a gente está emocionado, eu não estou dizendo emocionado daquele negócio de ser emocionado, mas estamos com uma emoção aflorada, a gente quer escuta, a gente não quer solução. Por isso que durante uma discussão, quando um dos dois está muito racional e o outro está muito emocional, não vai ter conversa. Então não adianta falar que você tentou de tudo, você tentou desse jeito. E o terceiro que eu acho muito importante que acontece, o terceiro exemplo de insistências que não funcionam, é insistir em cobrar determinada ação e travar a relação enquanto essa mudança não vem. Então, às vezes eu atendo clientes e falo assim, Edu, eu tô 1 ano e meio, 3 anos, 5 anos tentando convencer ele a viajar comigo pra Itália e ele não quer ir. Tá, e o restante da relação? Não, enquanto isso não acontecer, eu bloqueio um monte de coisa. Eu não quero comprar outro apartamento, eu não quero comprar carro, enquanto não acontecer a viagem. Aí você sabota a relação. Né? Então, às vezes, quando você não consegue se comunicar com eficiência e você se frustra porque a sua cobrança não funciona, aí você trava a relação. Aí fodeu. Aí tudo dá errado. Ah, mas o que eu faço? Você cobrou 1, 2, 3, não funcionou. Não adianta ficar cobrando, você precisa ajustar. Então eu tenho um episódio aqui que fala a diferença entre cobrar e convidar a pessoa a uma mudança. Só procurar aí. Por que a cobrança não vale a pena? Acho que o episódio 100 ou 99 tá pertinho desse aqui, tá bom? Então vale a pena você se perguntar, né? O que motiva essa repetição de padrão que eu falei? De insistir em conversar racionalmente com alguém emocionalmente indisponível, de insistir em conversar razão com emoção, de insistir em cobrar determinada ação e travar a relação. Então, da onde que vem essa repetição de padrão? Será que é medo de mudança? Né? Você tem medo de você ter que mudar, de você precisar fazer ajustes em você mesmo? Será que é apego ao controle? Você quer estar no controle da relação? Você quer centralizar a porra toda? Será que é idealização? Você se casou com uma mulher que adora, sei lá, ela adora academia, ela é ativa, né? Ela faz muita atividade física e você é um pouquinho mais sedentário e você quer que essa garota entre no teu ritmo e abra mão de uma academia às 9 da manhã do domingo. Porra, aí você tá idealizando, você não tá aceitando a pessoa como ela é. Ou até o mais clássico, né? Que são traumas familiares ou de relacionamentos passados. Então, às vezes, por traumas familiares, você acha que... Ah, mas meu pai era racional na casa, minha mãe era emocional, ele insistia tanto que uma hora ela cedia, ou ela gritava tanto com ele que uma hora ele cedia. Tudo bem, eles cederam, contra a vontade deles. Porque ela de tão frustrada, viu que não funcionava mais, resolveu ceder. Ou ele e vice-versa. Então, tome muito cuidado para vocês para conseguir perceber que às vezes essa repetição de padrão tem a ver com traumas e não com estratégias, como que eu tinha falado aqui agora há pouco, estratégias estruturadas de melhoras das suas dinâmicas em relacionamentos, tá? Então, assim, quando a gente usa essa frase, né, eu fiz de tudo, existe sim uma fuga da responsabilidade. Então, a narrativa de eu tentei de tudo muitas vezes omite falhas pessoais e coisas na gente que a gente não quer mudar. Então, a frase pode ser usada para mascarar a sua incapacidade de mudar a si mesmo ou de se comunicar com mais qualidade na sua relação, de pedir as coisas de uma forma mais tranquila. Eu falo disso bastante nos meus outros episódios. Né? E aí você projeta a culpa no outro como forma de proteção do seu ego. E onde entra o ego, acaba o amor. Tá? O ego é egoísta. O ego ele quer trabalhar sozinho, ele não quer trabalhar numa fusão. Que o amor, a beleza do amor é a fusão. Tá falando disso com uma cliente ontem. Né? A beleza de você se fundir ao outro. Então você não pode manter uma independência total quando você se funde ao outro. Então é importante que vocês dois se fundam e encontrem dependências. Encontra individualidade nessa fusão. Sem fusão não tem relacionamento. E se tem ego, não tem fusão. Então, como eu falei no começo, quem diz essa frase, né, certamente coloca a culpa no outro, que obviamente não tentou de tudo. Então, eu tentei de tudo, o filho da puta não fez nada, ou a filha da puta não fez nada, e eu sou o dono da razão. Desce daí alecrim dourado, que não é bem assim. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, em que a gente vai falar sobre quando que tentar de tudo também pode ser nocivo. Galera, pra você parar aqui a gravação por uns 10 minutos, que eu entrei no estado alfa enquanto eu falava assim, cara, tem vezes que eu vou tão longe assim no meu pensamento, eu entro num... Não sei se a gente chama isso de momentum, né, mas, sabe, eu entro em transe, aí eu passo e falo, nossa, onde é que eu tô? Preciso me situar. Ah, tô na minha casa, ok, tô aqui no meu estúdio,
Sair do corpo. Concentração, quando acontece isso eu gosto. Se você chegou até aqui, ó, a gente tem feito uma brincadeira agora, sempre que tem esses breaks, assim, essas quebras de bloco, eu tenho pedido pra vocês comentar aqui no episódio de hoje que vocês chegaram até aqui. Então, se você escutou até aqui, até esse momento, eu muito te agradeço por prestar atenção ao meu conteúdo e comenta aí. Eu acho que não tentei de tudo. Então, se você chegou até essa parte aqui do episódio de hoje, comenta aí no Spotify ou no Amazon Music, eu acho que não tentei de tudo. Porque você já tá começando a perceber que talvez você não tenha tentado de tudo. Então, eu acho que não tentei de tudo. E não se esqueçam de seguir o podcast, hein? Isso é super importante. Bom, aonde que eu quero ir agora? Antes de eu oferecer para vocês a solução definitiva do que realmente seria o jeito certo de tentar de tudo, pra você poder falar assim, cara, eu realmente tentei de tudo. Aí eu te dou o troféu, o certificado de tentador de tudo. Aí você pode dormir tranquilo, tá? Mas antes disso, eu quero te falar por que o tentar de tudo às vezes pode ser nocivo, tá? Como que ele pode acabar com você. Mesmo que às vezes você tente tudo bonitinho, tá? Então assim, tem vezes em que tentar de tudo é na verdade uma ausência de autorrespeito. Você não se respeita. Então tem gente que quer tentar de tudo de forma inteligente, mas até o ponto inclusive de se anular, né? Então aquela frase do eu faço de tudo por essa relação, eu faço qualquer coisa para que essa relação dê certo, pode vir carregado de muita ansiedade, de baixa autoestima e de medo de rejeição. Então assim, galera, eu atendo muita gente que chega pra mim e fala assim, Du, eu não quero separar porque eu morro de medo de ficar sozinho. Ou então, pior ainda, não que isso seja ruim, um defeito, mas quando ter medo da rejeição é uma coisa muito humana, muito natural e compreensível, mas quando vem a questão da possessividade, eu escuto isso muito, principalmente de homem, não vou suportar ver ela com outro cara, ou às vezes a garota fala, mas ele é tão bonito, não quero abrir mão dele, ele é o homem da minha vida, não quero abrir mão, prefiro estar infeliz a estar sem ele. Então essa possessividade com a pessoa de não permitir que ela se vá. Até no final, a frase que eu selecionei hoje fala um pouquinho disso, né? Eu sempre faço uma citação no final de todo episódio. Então, assim, esse medo da rejeição e essa possessividade mantém muita gente nisso. Aí, o que você faz? Você já percebeu que essa pessoa não é compatível com você, tá? Não vai rolar, vocês são diferentes. Você é roqueira, ela é pagodeira. Você é católico, ela é budista. Eu acho que católicos e budistas não deveriam brigar, porque às vezes eu acho que a religião fala tudo a mesma coisa, né? Mas vocês são de religiões diferentes, vocês são de trabalhos diferentes, vocês têm culturas diferentes, históricos diferentes, estilos de vida diferentes, você já percebeu que vai dar merda. Mas, pô, ela é tão bonita, ele é tão bonito, a família dele é tão legal, os amigos dele são legais, ele é um cara esforçado, é um cara inteligente, é um cara que te respeita, mas a relação não engata, não vai pra frente, vocês têm discussões por coisas bobas, brigam por causa da louça, brigam por causa de atraso, brigam porque um quer viajar mais, o outro não quer, um quer ir pra Bonito ver lá o Rio Sucuri, o outro insiste em ir pra São Paulo, um é urbano, o outro é do campo, um gosta de praia, o outro prefere, sei lá, escalada. E aí você já percebeu que vai dar merda. O que você faz? Eu vou tentar de tudo pra suportar as nossas diferenças insuportáveis, porque eu tenho medo da rejeição, tenho medo de ficar sozinha, ou simplesmente não suporto ver outra pessoa consumindo esse meu parceiro ou parceira. E aí você vai fazer de tudo mesmo, inclusive se anular, inclusive aguentar a ansiedade, você entra num estado de alerta, você entra num estado de tensão, em que você quer controlar toda a relação, aí você começa a ficar ciumento ou ciumenta, insegura, e você quer controlar tudo, bota a pessoa no GPS, e quer ler as mensagens do Instagram, e quer ler as mensagens no WhatsApp, né? E aí você percebe que essa entrega, ela vem de uma ferida, ela não vem do afeto, ela cobra um preço alto, né? Então é uma persistência numa autonegligência em que você vai fazer de tudo para não perder algo que para você já nem tem valor, mas por vaidade você não quer abrir mão dessa relação, porque às vezes tem um interesse financeiro, ou você é dependente financeiro, ou você é dependente emocional, ou essa pessoa te oferece benefícios como, por exemplo, uma coisa que eu escuto muito assim, de pessoas que são muito tímidas e gostam de ter um parceiro ou parceira extrovertido que tiram a pessoa da timidez, ou a pessoa que é muito extrovertida, que às vezes é imprudente, gosta de um tímido porque regula ela, né? A pessoa fica mais regulada, só que nesse equilíbrio você perde outras coisas, você ganha aqui, mas você perde muito em outros lugares e não vale a pena. Então existe uma linha muito tênue, muito fina, muito sensível, muito frágil entre persistência e autonegligência. Então tem um ponto em que
Você tem todas as ferramentas necessárias para virar o jogo, só que o seu parceiro ou parceira simplesmente não quer caminhar ao seu lado. E aí, né, por meio dessa solidão, dessa possessividade, você decide insistir ao custo mais perigoso de todos, que é o se anular. É o foda-se quem eu sou. O importante é que eu, num formato de estrela, me encaixe nesse buraco de fechadura que é quadrado. Ou eu que sou um quadrado, quero encaixar nesse buraco que é redondo. Né? Então não vai. Aquele brinquedo de criança que não encaixa. A criança fica tentando que tem uma louca ali, botar estrelinha no quadrado. Não vai. Então, assim, isso é muito triste. Então, o autoabandono disfarçado de dedicação é o tipo de eu fiz de tudo ou eu faço de tudo mais perigoso. Né? Então, você se mostra disposto a pagar o preço que for para tentar de tudo. E aí, lógico, você vai conversar com seus amigos, com seu terapeuta, dizendo assim, mas eu faço de tudo para essa relação, né? Eu me esforço. E aí você vai de volta pra cozinha lá falar do bolo. O bolo tá uma merda, mas ó como eu sou esforçado. Né? O filme ficou ruim, mas ó, a Disney pelo menos tentou o live action do Snow White, né? Que é a Branca de Neve. Olha, o Verstappen não ganhou a corrida, mas pô, ele tentou de tudo, mas perdeu o campeonato. O importante da Fórmula 1 é chegar em primeiro lugar. O Senna já diria, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Ok, é um pouco radical isso, porque o segundo e o terceiro também tem mérito. Mas, às vezes você pensa assim, nossa, outra coisa que eu escuto muito. Porra, Edu, eu já tô nessa relação faz 3 anos, 4 anos, vou jogar fora todo esse esforço. Porque o primeiro ano foi tão bom, os outros 3 foram uma merda, mas eu não posso jogar fora todo esse tempo que eu investi. E eu falo, cara, olha, eu sou formado em jornalismo e em cinema. Agora você vai olhar pra mim e falar assim, Edu, não faça psicologia, não tenha um podcast sobre relacionamentos, porque, pô, valorize o seu diploma de jornalismo e de cinema. Ok, eu valorizo. Como que eu valorizo? Eu escrevo bem, eu gosto de investigar, eu gosto de fazer entrevistas, eu gosto de estudar, eu gosto de assistir cinema, eu gosto de ser crítico de cinema, eu gosto de assistir críticas de cinema, eu gosto de fazer vídeos, por isso que eu faço vídeo no Instagram, no TikTok. Então, eu jamais posso dizer a vocês que eu desperdicei a minha formação de jornalista ou de cinema, porque eu uso o cinema o tempo inteiro para criar narrativas, para criar roteiros. Os roteiros que eu faço aqui no podcast vêm da ciência do cinema, entender de fotografia, entender de linguagem, entender de relacionamentos, porque cinema fala muito sobre relacionamentos. O próprio The Last of Us, que eu estava falando agora há pouco, tem a ver a Ellie e o Joel, o relacionamento dos dois, ou a Ellie com a Abby, para quem está assistindo. E no jornalismo, cara, muita coisa que eu aprendi eu uso na minha vida pessoal, ou seja, isso faz parte da minha formação, se tornou aprendizado. Então, se eu tô numa relação 4, 5 anos e deu merda, eu caio fora. Eu não penso em, nossa, eu perdi 4 anos da minha vida, né? Agora eu quero fazer valer esse esforço. Então, se eu consertar a relação, eu salvei o meu passado torto. Não, eu caio fora da relação e penso, graças a essa relação, a minha próxima vai ser melhor. E agora, na graduação de psicologia, é muito legal fazer psicologia com 40 anos, porque o idiota que eu era... Tudo bem, tô pegando meio pesado, mas... O cara que eu era quando eu tinha 19, 20 anos fazendo jornalismo, não era um cara tão preparado assim. Eu era muito novo, eu acho que as pessoas são muito novas para começar a faculdade com 17, 18, 19 anos. Então hoje com 40 anos, sim, com 19 anos eu não teria cabeça para fazer psicologia. Mas com 40 eu me sinto mais preparado. Então jornalismo, cinema me moldaram para eu ser quem eu sou hoje. Eu não vou abrir mão disso. Então pense... Não vale a pena ficar nessa de, mas eu posso perder esse relacionamento. Pô, nós temos filhos, nós somos casados, a gente tem empresa, a gente comprou um apartamento juntos. Ok, mas de que vale ter um apartamento se você mora dentro dele infeliz? De que vale você ficar numa relação em prol dos seus filhos? Se eles estão tendo uma educação ruim, ou vocês percebem uma tensão entre pai e mãe. Quem aqui tem pai e mãe separado, que é o meu caso, sabe que é uma merda você ver seus pais se odiando. Mas a gente se odeia, mas nós somos bons pais. Cara, vocês também têm que ser um bom casal. E criança nenhuma gosta de ser bem educada por pais que não se entendem, que não se amam. Também faz diferença. É muito gostoso você ver sua mãe beijando seu pai fazendo um carinho na sua mãe, os dois ali numa harmonia. E é uma bosta ver que eles estão te dando o melhor do que eles podem, mas ainda assim não se suportam. É muito triste. Então não se enganem com isso, tá bom? E agora sim, no próximo bloco eu vou falar sobre como resolver essa porra toda e tentar de tudo mesmo do jeito certo. E chegamos ao último bloco. E se você me acompanhou até aqui, vamos continuar com a brincadeira, galera. Tô adorando. E cai todo dia tão gostoso assim, quando às vezes tô vivendo aqui, fazendo minhas coisas, chega a mensaginha. A pessoa, cheguei até tal ponto, cheguei no final do seu episódio, gente, me faz muito feliz. É muito legal essa interação. Então, se você chegou até aqui, deve estar no minuto mais ou menos 36,
No fundo, esse episódio vai ficar mais curto que eu imaginava. Vou até enrolar, vou contar uma história pra vocês, não tô brincando. Eu gosto quando fica curto também. Então esse episódio vai ficar com 55 minutos. Legal, porque eu achei que esse roteiro fosse complicar, só que ele não complicou porque, como eu não queria correr o risco de errar nenhuma frase, tem muita coisa escrita aqui. Então eu tô com vários conceitos na minha frente, bem detalhados. Tem até nota pra mim mesmo: Edu, nessa hora lembrar de tal coisa. Edu, não se esqueça de que o medo da solidão tá relacionado com tal coisa. Tá bem estruturado aqui pra eu não perder nada. Que assim vocês vão ter um panorama geral. Por mais que esse episódio fique um pouco confuso, um pouco angustiante, vocês vão ter um panorama geral do que é tentar de tudo e por que isso é nocivo, tá? Então, se você chegou até aqui, comenta aí: eu posso tentar melhor, tá? Então, se chegou até aqui, você tá me escutando aí, tá prestes a dormir, que eu sei que muita gente escuta esse podcast pra relaxar e dormir com a minha voz suave, serena, quase um Cid Moreira. Nossa, fui longe. Não sei se vocês lembram do Cid Moreira. Mas, então escreve aí: eu posso tentar melhor, eu sei que você me escutou até aqui, tá bom? E eu fico bem feliz quando vocês comentam. Então tá bom, então o que seria tentar de tudo de fato, né? Tentar de tudo de forma legítima, de forma honesta, de forma verdadeira? Então assim, galera, tentar de tudo de uma forma madura e saudável seria tentar com inteligência, com consciência, com ampla variedade de abordagens. Já falei, vou repetir: legalize já. Eu tinha que fazer isso um dia, foi mal. Eu tô escutando muito Planet Hemp. Com ampla variedade de abordagens. Por quê? Já falei, vou repetir. Essa ampla variedade de abordagens é não tentar toda vez a mesma coisa. Então, ficar usando razão em cima de emoção o tempo inteiro, ficar cobrando demais, né? Então é importante tentar com inteligência, com consciência, e vou adicionar até uma coisa que eu esqueci de colocar no roteiro: com companhia. Eu vou falar para vocês que ia tentar em conjunto com terceiros envolvidos, com ajuda, né, profissional, com ampla variedade de abordagens, ou seja, várias pessoas ali te ajudando, e com autorresponsabilidade, ou seja, você consciente de até onde você pode ir sem que você se anule, sem que você minta para si próprio e deixe de ser você mesmo para poder ser mais o outro, e deixar que o outro abrace 100% da relação. Lembra daquela coisa da matemática dos conjuntos? Tipo assim, você desenha 2 círculos próximos. Imagina se você fez um círculo, desenha um círculo no papel, e você desenha, tipo a logo da logomarca. A logomarca não existe, a logo da Mastercard. Ou a melhor, os símbolos dos anéis das Olimpíadas. São 5 argolas, né? Se não me engano, representam os continentes, mas não são mais 5 continentes. Mas enfim, as argolas das Olimpíadas. Então tem interseções entre essas argolas. Agora imagine que você e seu parceiro são só 2 argolas em conjunto. Então vocês podem estar só um pouco, a interseção entre vocês pode ser pequena ou pode ser total. O foda é que às vezes você quer colocar muito do outro dentro de você. Aí vira quase uma lua minguante, assim, vira só um filetinho em que tem 10% de você na relação e 90% do outro. O ideal é que tenha 50-50, 60-40, no máximo 70-30. Às vezes realmente tem um que é muito mais intenso que o outro, mas não dá pra ser uma relação 95% 5. Então não dá pra... Você tem que ter a autorresponsabilidade de perceber: eu também tô feliz na relação, eu também me sinto amado, o sexo também me agrada, a gente também faz coisas que eu gosto, a gente também assistiu filmes que eu gosto, escuta as músicas que eu curto. Por exemplo, eu tenho muito esse problema, porque eu gosto de música muito pesada, eu gosto de metal, eu escuto Metallica, Iron Maiden, Rammstein, que é uma banda alemã que eu tô curtindo pra caralho. São músicas pesadas, nem todo mundo tolera. Não é preconceito, a pessoa realmente não consegue escutar aquilo, assim como nada contra... Eu não consigo escutar funks mais modernos, o funk anos 70, beleza. Mas tem coisa que eu não consigo também escutar. Então é importante ter a autorresponsabilidade, perceber se você está realmente existindo dentro dessa relação ou se você é só mero complemento para o ego do outro, tá? Ou seja, então você precisa gerenciar a sua relação junto ao seu parceiro ou parceira de modo que os dois se esforcem para manter a relação ativa ou reconhecer a derrota numa boa, caso não dê certo, né? Então vamos lá. Meu Deus, agora o episódio vai ficar longo. Acabei de perceber. Ferramentas. O que eu quero passar para vocês hoje? Então, primeira ferramenta que vocês têm que usar, que é o que eu chamo de trazer companhia, que eu chamo de relacionamento assistido, tá? Que é terapia individual e de casal. Então é importante que vocês dois façam terapia individual e de casal. Só de casal funciona? Sim. Só individual pode funcionar? Também. Mas se vocês puderem fazer individual, para vocês terem um espaço de vocês para poder desabafar, mas daí fundamentar as coisas na de casal, maravilhoso. Então casal que faz terapia, melhora, tá? Ou separa de vez, mas sem ódio. Sem mágoa.
Segunda ferramenta, leituras de livros sobre relacionamentos. E tem uma porrada, gente, uma porrada. Edu, indica um. É que depende do que vocês estão vivendo. Eu sempre indico Maneira de Amar, o Inteligência Emocional. Tem um do Marcelo Cerbasi, acho que é esse o nome dele, que é Casais Enriquecem Juntos, enfim, sobre educação financeira. Aliás, em breve eu vou trazer um episódio sobre educação financeira, que é a sugestão de uma seguidora muito querida. Então, assim, leiam sobre livros que tratem de casais, de dinâmicas de casais. Então, aprendam coisas novas. Porque vocês fazem isso o tempo inteiro. Eu tenho certeza que se você queima o omelete ou faz um bolo bosta, você vai lá no Tudo Gostoso, lá nas receitas. Isso não é patrocínio, tá, gente? Mas bem que podia ser. Você vai lá e fala assim, minha nega maluca caiu, né? Sei lá, murchou, puta, faltou fermento, faltou isso, faltou aquilo. Então, como você pode fazer um bolo de chocolate mais gostoso, um bolo de cenoura? Não ficou com gosto de cenoura, ficou com gosto de açúcar. Então, como você pode melhorar? Se você faz isso na cozinha, você pode fazer no seu relacionamento. É só engolir o orgulho. Né? Terceira ferramenta, diálogo aberto e escutativa. No episódio 79 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, eu falo sobre conversas difíceis nos relacionamentos. Então, casais felizes têm conversas difíceis. Tá? Eu que tenho assistido muita Fórmula 1 tenho percebido agora, por exemplo, quando o Verstappen tá insatisfeito com a Red Bull, o que ele faz? Ele tem conversas difíceis, o carro tá uma merda, o carro não vira, o carro não tá respondendo, o pit stop que deveria durar 2 segundos, tá durando 2 segundos, 2.9 segundos, tá muito longo, tem que melhorar, então tem que ter conversa difícil, não à toa o cara é tetracampeão do mundo, né? Outra coisa que é importante, né, que é a declaração de emergência, assumir que as coisas não vão bem, mas que você quer melhorá-las. Muitos casais vivem de Instagram, fotinha bonita no Instagram, fotinha bonita no Stories, conta pra todo mundo que tá tudo bem, mas nos bastidores vocês dois se odeiam, ou estão num ponto de ódio já. Então, tipo assim, é importante um olhar pro outro e falar assim, cara, a gente não tá feliz, mas a gente gostaria de estar feliz. Nossa relação não está boa, isso não quer dizer que ela precisa terminar. Nossa relação não está boa, isso não quer dizer que nós sejamos pessoas ruins. Então, uma situação ruim não quer dizer que vocês não tenham caráter, não quer dizer que vocês não queiram e não procurem algo melhor. Então, essa mudança de postura, não só no discurso, é assumir e falar assim, cara, eu te amo para um caralho, eu curto estar casado com você, eu curto ser pai ou ser mãe dos seus filhos, mas eu não tô mais conseguindo me divertir dentro desse relacionamento. E eu quero ser uma boa mãe, mas também quero ser uma boa esposa. Eu quero ser um bom marido, mas também quero ser um bom companheiro de viagens, né? Eu quero poder falar do meu trabalho, mas também quero escutar do seu. Você fala muito pouco do seu trabalho, me deixa angustiado o fato de que você não compartilha comigo. Será que falta confiança? Falta confiança, me ensina como que eu posso aumentar essa sua confiança em relação ao que você desabafa pra mim. Se você não tá gostando do meu carinho, como que você gosta de ser tocado? Ou gosta de ser tocada? Pô, é que você me dá muito abraço, e o que eu realmente gosto é de massagem no pescoço, né? O que eu realmente gosto é de conchinha, só que você não gosta de dormir de conchinha, porque você fala que meu cabelo fica na tua cara. Pô, que saco, meu cabelo é comprido. Tudo bem, então, faz um rabinho de cavalo, puxa aqui por baixo do ombro, daí não incomoda. Então conversem, assumam que as coisas não vão bem. Eu não gosto quando você faz xixi com a porra da porta do banheiro aberta. Senta pra fazer xixi, pra não fazer xixi no chão. Homens, sentem no chão. No chão. Faz sentado, homem, é bem melhor, não faz sujeira, é mais confortável, as meninas vão agradecer. Então assim, assumam que as coisas não vão bem, aí as coisas podem melhorar. Porque se não tem problema, também não tem solução, né? Se o problema não existe, ele não vai ser resolvido. Então, a comunicação não violenta é outra ferramenta importante. Reconhecimento do próprio vínculo. Então, você tem que perceber se você é ansioso, evitativo, etc. Né? Ou é bagunçado, ou é seguro. Então, quando você reconhece o seu vínculo, aí sim você começa a tentar de tudo. São os episódios 35 ou 38 aqui do podcast. Eu falo sobre os vínculos ansioso, evitativo, e bagunçado e seguro. Tá? E por fim, abertura para ajuda externa. Além da terapia, né? Então, assim, ajuda externa que eu digo é você assistir um filme e perceber que ali naquele filme tem um casal com o mesmo problema que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu ficante, com o seu namorado, com o seu foda-se, o que for. E aquilo pode resolver para você. Então, vamos trazer essas soluções externas para o ambiente interno. Então, abertura, se abrir, falar, nossa, eu realmente não dou conta. Assumir que não dá conta. Isso é muito importante, tá? Então, ferramentas. Terapia individual de casal, leitura de livros sobre relacionamentos, diálogo aberto com escuta ativa e autêntica, declaração de emergência, ou seja, as coisas não estão bem, mudança de postura, não só de discurso, comunicação não violenta, reconhecimento do próprio vínculo, ansioso, evitativo ou seguro, e abertura para ajuda externa. Se você usa essas ferramentas, você pode chegar para mim e falar assim, para você mesmo, e falar assim, cara, eu tentei de tudo.
Tá? E como é que você pode revisar essa narrativa que você está vivendo e crescer com ela? Então, perguntas que você pode fazer para sair da cegueira emocional do eu tentei de tudo, mas tentei 200 vezes a mesma coisa do jeito errado. Então, assim, o que exatamente eu tentei? Então se pergunte, o que você tentou de fato nesses últimos 6 meses, nessa última semana? O que você fez de diferente, de novo? Novo, gente, novidade. Traz novidade, oxigena essa água em que você está mergulhado. Então o que você fez de real, de novo, de diferente? Por que você insistiu em tentar sempre do mesmo jeito? É por causa dos seus pais, é por causa dos seus irmãos, é por causa do seu trabalho, é porque você teve muita influência de uma pessoa ruim para você? O que aconteceu? Né? Outra pergunta importante, eu ouvi o outro ou eu só tentei convencê-lo? Porque a gente só quer ficar tentando convencer na cobrança, mas será que eu escutei o porquê que o outro não faz o que eu quero que ele faça? Não. Então assim, você só ficou tentando convencer ou você também escutou? Outra coisa, que parte de mim estava tentando? A madura ou a ferida? Porque às vezes você está ali tentando, sempre do mesmo jeito, sem chegar em lugar nenhum. Então que caralho? É o maduro que está tentando? É o Edu Baggio inteligente, consciente, que tem autorrespeito, ou é o Edu ferido, que tá com medo do abandono, que tá com medo da possessividade, não quer ver a sua namorada com outro cara? Então, é o maduro ou é o ferido que está se manifestando? E outra coisa, é importante transformar o tentei de tudo com tentei o que eu podia, fiz o meu melhor, busquei ajuda externa, mudei minha postura, me comuniquei de forma não violenta, aprendi para um caralho, abri meu diálogo, escutei podcasts, a gente conversou várias vezes. Não deu certo. Então, eu tentei de tudo. Poderia ter tentado um pouquinho mais, mas talvez não estava disposto, já estava cansado e preferi me retirar, né? Então assim, daí a gente vai para a pergunta de 80 milhões de dólares. Edu, qual é o limite de tentar de tudo? Simples. Você tem que perceber se você ou vocês já se você ou vocês já não tem mais bem-estar dentro da relação, já deu ruim, tá? Se um dos dois já não tem mais bem-estar, não consegue mais ficar bem, acabou a relação, aí é o limite, tá? Segunda questão, você já passou mais de 6 meses de tentativas sérias, acompanhadas, ali, terapia 2, 3 vezes por semana, bonitinho, livro, tentativas, muda, remuda, e faz, e vai, e volta, não deu certo, cara, vocês continuam no mesmo lugar, ou melhorou só 2%? Deu. Mais que 6 meses, a gente já começa a virar doença, vira crônico. Ok, você pode até estender para 10 meses, 1 ano, 2 anos, mas aí você começa a perder qualidade de vida. E que adianta? Só para dizer que é herói? A maioria dos heróis se encontram, terminando no cemitério. Então, sabe, 6 meses para mim acho que é o suficiente. Ou se não deu certo, dá um tempo, sabe, tentem conhecer outras pessoas e voltar novamente em outro momento. Enfim, tem várias alternativas. Eu tenho aqui até um episódio sobre se dar um tempo funciona ou não. Lá eu falo um pouquinho sobre isso mais profundamente, tá? E outra coisa, quando que é o limite de tentar de tudo por fim? Se já não rola 3 coisas importantes: confiança, respeito e amor. Se vocês não confiam mais um no outro, não respeitam mais um ao outro e não se amam mais, acabou, a relação tá morta, tá? Então, tem que ter bem-estar, 6 meses no máximo de tentativa e confiança, respeito e amor, tá? Muito bem. E se você chegou até aqui, agora é hora sim de vocês comentarem para eu sentir que vocês chegaram até aqui, que é vou tentar para valer agora. Então, se você chegou até esse momento, esse finalzinho do episódio, escreve aí para mim, vou tentar para valer agora. Ou agora eu vou tentar para valer. Enfim, a redação que você achar melhor. E a frase final para repetir, ela é super simples e eu gosto de simplicidade, porque às vezes ela dá um tapa sem precisar falar muito. Então, para fechar o raciocínio, a frase e é anônima, tá? Achei nas internet da vida. Você não tentou de tudo. Você tentou demais o que não funcionava. Tá? Você não tentou de tudo. Você tentou demais o que não funcionava. Eu tinha separado também uma segunda frase aqui que eu achei legal. Eu vou falar só porque ela é curtinha. Às vezes, amar é parar de tentar. Tá bom? Galera, não se esqueçam também que tem uma enquete aqui que vocês podem responder. Hoje ela tá prontinha, tá? A enquete é assim, ó. Na sua opinião, quando alguém diz que tentou de tudo, o que geralmente aconteceu de verdade? 1. Tentou, mas só do próprio jeito. 2. Tentou mudar o outro, não a si. 3. Tentou tanto que se perdeu de si mesmo. Ou 4. Tentou mesmo e o outro não quis. Só que eu acabei de perceber que a redação que eu tô lendo agora não vai caber nas opções da enquete do Spotify. Então, provavelmente vai estar um pouquinho menor. Mas vocês entenderam aí. Então participe da enquete, comenta aí. Agora eu vou tentar pra valer.
Amo vocês, obrigado por prestar atenção, adoro fazer e faço esse podcast por vocês. É uma honra estar aqui falando para vocês. Muito amor, muitas tentativas inteligentes e a gente se vê no próximo episódio.